No programa Autorretrato de hoje, eu recebo o deputado estadual Tenente Nascimento, do PSL, que está no seu primeiro mandato aqui na Alesp e foi eleito no pleito de outubro de 2018 com 45.050 votos. Deputado, seja bem-vindo à TV Alesp. Da nossa parte, é muito importante estarmos aqui. Eu estou muito agradecido a Deus, primeiramente, por ter nos proporcionado essa oportunidade de realmente participar de um parlamento tão importante como esse de nosso Brasil, como de nossa nação, como da América Latina. Para deputado, vamos contar um pouco da sua trajetória, começando pela sua infância. O senhor nasceu em São Paulo. Eu nasci em São Paulo, fui criado em São Paulo, meus pais oriundos do Nordeste, especificamente da Paraíba, e me criei na periferia, onde vinha... Que região, deputado? Eu me criei na Zona Leste, mas precisamente lá ali na Vila Paulina, Santa Clara, muito próximo da Vila Prudente. O senhor tinha irmãos? Temos, nós éramos em 6 irmãos e perdemos uma irmã. Na verdade era para ser 13, era para sermos 13 e perdemos 8 irmãos. E aí nós ficamos em 5 hoje e ali nós fomos criados como uma criança normal. Como foi rua. A infância, deputado? É interessante a infância abordar. Foi muito bacana, porque nós ainda brincávamos de peão, jogava bolinha de gude, mas tínhamos uma disciplina muito forte dentro da nossa casa. Uma criação rígida. Uma criação muito rigorosa, disciplina, porque o meu irmão mais velho, ele servia à força pública, então, polícia militar a posterior, então ele implantava para nós um ritmo meio que de militar, né? Era disciplina para fazer as lições, disciplina para as atividades diárias, como nós... Ele foi uma grande inspiração. Uma grande inspiração para nós. Então, meu pai trabalhava muito, fazia aquele negócio de hora extra. Qual tal, a profissão do seu pai, deputado? Meu pai, ele foi um ajudante geral. Meu pai foi um ajudante geral durante toda a vida e depois, no final da carreira, ele trabalhou como vigia, essas coisas. E minha mãe trabalhava diuturnamente na máquina de costura. Costureira. Então, nós tínhamos nossas atividades. Como não tínhamos água encanada, o que tinha? Nós tínhamos uma bica muito próxima, então, entre eu e nossos irmãos, tinha uma escala para buscar a água, para fazer as atividades de casa, para minhas irmãs lavarem a louça e ajudar a minha mãe no Tudo dia a no dia. comando do irmão mais velho. Ele ditava lá, deixava a escala. Nós tínhamos uma escalinha lá. Hoje é você que vai fazer isso. E ajudar a minha mãe, às vezes não tinha tempo de até lavar louça, varrer o chão, as coisas. Tinha uma disciplina muito intensa. E quando nós tínhamos um período para brincar, e na rua até determinado horário, né? Ele falava, ó, depois das 6, se estiver na rua, já sabe que vai ter alguma sanção disciplinar aí, assim, alguma atividade a mais. Em vez de você fazer uma cópia só desse livro aqui, você vai fazer 2, tá? Para ficar bem exemplificado, né? Deputado, e seu período estudantil, como foi? Como foi a sua escola? Quais foram as experiências políticas que o senhor já teve na época estudantil? Na época estudantil eu fui colocado ao Parque Infantil, né? Minha mãe devido à atividade, nós fomos para o Parque Infantil, que é o EMEI hoje, né? Sim. Ensino infantil, e posteriormente fomos para a escola pública. Foi o grupo escolar Professor Paulo Montserrat, aonde ali nós aprendíamos educação moral e cívica e organização social e política do Brasil. E o respeito aos professores era uma coisa impressionante. Nós tínhamos como professores, o servente, Dona Arlete, puxa vida, quando eu só olhava lá, nós já está fazendo alguma coisa errada, alguma coisa que não devia, a gente já até aqui a servente, o professor na sala de aula, né, era um respeito muito grande, e onde nós aprendemos muito que a disciplina começa em casa. Ai de mim se chegasse com um bilhetinho lá em casa. Hoje em dia você vê cheguei lá, o professor quis mexer no meu celular. Aí o pai vai lá brigar com o professor. Não, em absoluto. Você trouxe o bilhetinho? Vou lá conversar com o professor. Eu ficava tremendo quando meu pai, ou quando meu pai não, mas minha mãe... tinha autoridade naquela época. Tinha autoridade.
vou te mandar para a diretoria. E o que isso colaborou com a sua formação, deputado? Isso me deu que nós tínhamos que realmente ter o aprendizado, e essa cultura que nós tínhamos é que me deu o discernimento de como hoje agir na nossa vida e como ensinar os meus filhos e agora netos. Então, isso foi muito importante na minha vida, e toda escola pública. Deve ter alguma coisa aí, escola pública. E olha, vai passar de ano? Se não passar de ano, né? Nós tínhamos aquela preocupação, então tinha que estudar mais para tirar notas boas, e a partir daí, esse ensinamento me ajudou o resto da minha vida. Daqui a pouco a gente vai dar uma olhada nas fotos, em toda essa sua trajetória, mas e a família? E o casamento? Como surgiu isso na sua vida? Aí eu vou... 40 anos de casado, né? 40 anos de casado. Vou fazer agora 41 em julho, né? 41 anos de casado. Até aqui no vídeo temos a sua esposa. Essa minha esposa é uma guerreira, verdadeira guerreira. Na nossa vida foi criado também, dentro da formação familiar, somos evangélicos. Minha mãe levava aos domingos, levava nós para a escola dominical, onde nós tínhamos também um aprendizado cristão, onde tivemos lá... Quer dizer que tanto a disciplina quanto a religião isso foi fundamental na nossa vida. Da sua preceitos família. Importantes na vida, na minha vida. E ali nós aprendemos de como também devemos representar e nos apresentar diante da sociedade, né? Nós tínhamos que ter um diferencial. Era dentro de casa, fora de casa. A conduta, isso dentro do nosso lar, foi muito importante para isso. E a partir daí, nós seguindo a nossa tradição religiosa, como evangélico, que nós teríamos que realmente namorar, procurar uma esposa para casamento, dentro da igreja. Essa sempre foi a nossa indicação inicial. E ali eu escolhi, dentro da nossa igreja, uma esposa com o qual nós viemos a nos casar, e vai fazer 41 anos. E o senhor tinha que idade na época, deputado? Eu tinha 23 anos. 23 tinha anos. 23 anos. 23 anos. Então foram 40 anos de união até hoje. E os frutos, filhos, netos, quantos? Aí o Senhor nos deu a bênção de ter 3 filhos, né? Que é o Fabrício, o Adriano e o Leonardo. E desses 3 filhos dois são casados. O Fabrício já deu um casal de netos. Aqui que aí a gente pode ver no telão. Com essa camisa diferente aí, listado, é o Fabrício. Mas é só ele que é assim ou todos são? Tem 2, né? O de azul aqui, que é o Leonardo, que é o caçula também. Mas em contrapartida, nós estamos empatados, 2-2, né? Tem 2-2. Tem 2 corintianos e dois agora santistas. Vamos à revelação do time do deputado, né? Eu estou partindo dentro daquilo que a Bíblia diz: sede santos como eu sou santo. Então, tá bem equilibrado. Então é Santos, deputado. Ele está apresentando. E aqui é a coisa mais linda, a neta mais linda do mundo. Eu não sei se tem alguma neta aí, vocês estão vendo, a neta mais linda do mundo. E o neto Theo, que que Deus nos proporcionou essa oportunidade. Qual a idade deles hoje, deputado? A Rafaela tem 7 anos e o Theo tem 3 anos. São filhos do mais velho, do Fabrício. Filhos do Fabrício. Muito interessante. E, deputado, indo nessa linha da religião, o senhor conheceu a sua esposa lá, deve ter passado esses valores para os seus filhos. Como foi sua atuação na igreja nesses anos todos? A nossa atuação na igreja, nós sempre fomos muito atuantes, sim. Eu, com 16 anos, formei o primeiro grupo musical na igreja, que nós tínhamos, né, que é a orquestra. Aí, com 16 anos... Assembleia de Deus Ipiranga, desde esse tempo? Ministério Ipiranga. Desde esse tempo, foi criado praticamente dentro desse ministério. Formamos o primeiro grupo musical com 16 anos, já na atividade, aprendemos música e tudo mais. E, na sequência, tínhamos a atividade de ser o líder do grupo de jovens, também, já com essa pouca idade. E, na sequência, nós trabalhamos também como professor de escola dominical, superintendência da escola dominical, e tinha uma atuação importante na igreja. Nós sempre tivemos essa atuação muito firme.
porque são valores que você não compra no supermercado. E nós estamos falando aí de 47 anos mais ou menos de atuação, uma atuação ostensiva na igreja, né? 47 anos, para ser mais preciso, eu vou dizer 50 anos. Sim, 50 anos. Né? 50 anos, isso, exatamente. Então, realmente, é muito tempo. E o que o senhor trouxe, né? O que hoje a política pode ajudar as pessoas? Como eu depois ingressei na nossa vida profissional, porque antigamente... Exato, que nós vamos entrar num ponto importante também, que é a carreira militar, né? A carreira militar que o senhor ingressou com quantos anos? Eu ingressei já com 25 anos. 25 anos, quer dizer, o senhor já era casado? Já era casado, já tínhamos o Fabrício, né? O filho mais velho. Desculpa a pergunta, o que o senhor fez antes? Então, aí é exatamente isso que eu vou tá colocando dentro de uma sequência. Antigamente, trabalhar com 14 anos, eu tinha carteira profissional, eu tenho até carteira profissional, e eu comecei a trabalhar no centro da cidade, no escritório de advocacia, como office boy. Né? Eu tinha apenas 13 anos. 13 anos? 13 anos, aí saí com 13 anos. Com 13 anos. Aí terminava lá, saía da escola, ia para lá, ou vice-versa, depois a gente passou a estudar um período noturno. E quando eu comecei a trabalhar com o Dr. Raul Mota de Oliveira e Silva, eu falei assim, puxa vida, eu posso ser um desses advogados, ou ter uma função importante. E só que não era registrado em carteira, e eu queria o registro de carteira. Estou falando da Previdência aí, mas não é isso. Naquela época era um troféu, vamos troféu, ter registrado em carteira, teria a carteira... Orgulho, né? Era orgulho, teria a carteira profissional e não estava registrando. Aí eu achei uma empresa, eu encontrei uma empresa, que ela falou assim, fábrica de tapetes. Não, você vem trabalhar aqui, e era mais próximo de casa, não tinha questão de pagar a condução, nem questão do almoço, aquela coisa toda. E eu falei assim, não, eu registro você. Eu falei, estou dentro, né? Então eu fui trabalhar primeiro como tecelão. Foi a primeira carteira profissional, trabalhei por um período de 3 anos lá, fazia os capachos, aquelas coisas que tinham nos elevadores. Hoje nem tem muito mais isso. Então foi minha primeira primeiro registro, primeira ocupação funcional. Na sequência, eu falei, bom, agora aqui eu tenho que buscar outros caminhos. E estudando e tal, aí eu passei, então, a integrar, que tinha que ter uma profissão um pouco mais importante, assim, para que eu pudesse me destacar e ter um futuro aí melhor aí, até para mim dar a família. Quando o senhor casou, o senhor era tecelão, é isso? Ou já tinha? Não. Então vamos... Aí saí de tecelão, fui para trabalhar em gráfica, aprender de gráfica, fiquei um período, como eu queria voltar à atividade administrativa, sim. Aí nesse período eu fui trabalhar em banco. Trabalhei no banco, que era uma... Qual banco que o senhor trabalhou? Eu trabalhei no Banco de Crédito Real de Minas Gerais e trabalhei no Banco Comindi. Comindi. Estava muito bem, mas a função administrativa, como eu tinha uma experiência já em gráfica, eu falei assim, olha, uma vez eu encontrei, passando no Banco Itaú, numa entrevista, que era o sonho, então, desses bancos menores, e trabalhar no Banco Itaú, poxa. Aí eu fui até o Banco Itaú. Aí, conversando lá, vou ter uma projeção bacana aí no banco, né? De escriturário, até contador e até gerente. Aí cheguei lá, o gerente falou para mim assim, qual que você fez a entrevista, que você fez? Eu falei, eu tenho essa especialidade aqui em gráfica, eu conheço alguma coisa. Ele falou, olha, nós estamos precisando de uma pessoa com seu perfil na gráfica do Banco Itaú. Do banco. Aí foi onde eu, imediatamente, foi o dobro do salário. Aí foi aquilo eu falei, agora eu vou me preparar para o casamento, né? Sim. Foi. Aí eu trabalhei na gráfica do Banco Itaú, trabalhei um período lá e... Isso lá pelo ano de 1975. 75, por aí. E aí eu trabalhava na gráfica e eu precisava... Eu queria mais. Porque eu estava me preparando para o casamento e nisso... Vocês lembram bem das lojas Sears. Sim. Loja Sears, sim. Né? É uma multinacional, empresa americana. Eu passando pela loja Sears, olhei e tal, olhei assim, poxa vida. Aí perguntei para o vendedor, quanto você ganha? Que estava me preparando para casar. Aí o vendedor ganhava 3 vezes mais do que eu. Você falou, peraí, acho que agora eu vou tentar aqui. Vou fazer uma proposta, fiz a proposta e tal.
Falei assim, não, vamos te dar a oportunidade. Aí fui para a Sears, uma empresa, puxa vida. Multinacional. Em 3 meses eu era o 3º vendedor da loja. Aí no 4º mês eu já chamei a minha esposa para o casamento. Vamos casar. Vamos nos casar. Que legal. Foi muito legal. A Sears é que ela foi embora de departamentos. Quando ela foi vendida e foi embora, foi quando aí eu vim para a Polícia Militar. Agora, o que fez o senhor falar, eu vou para a carreira militar e, por exemplo, não vou me destacar como um grande vendedor de uma outra loja ou um magazine? O que fez o senhor pensar, eu vou para a carreira militar agora? O que nos fez pensar, primeiro foi meu irmão, né? Foi o meu irmão que ele sempre nos deixou assim aquele legado importante na nossa vida. Olha, até porque a era foto, Força né? Pública, aí era um treinamento lá no Parque Ecológico, juntamente com as mulheres. E quero dizer, as mulheres ganham igual, lá tem atividade bem... Igualitária. Bem igualitária. E aí, o primeiro foi ele. Segundo, quando a Sears vendeu, ele falou, olha, quem quiser ir embora, tá? Eu falei, agora fiquei sem aquela sustentação. Balançado. Já estava casado há 6 meses, minha esposa estava esperando o primeiro filho. Aí foi onde eu falei, eu vou voltar à carreira militar, que é uma empresa segura. Aqui nós estamos lá no Pico das Agulhas Negras, né? Nós estamos no Comando de Operações Especiais, fazendo um treinamento lá de montanhismo. Que legal. E aí primeiro foi meu irmão. Aí quando a empresa deu essa oportunidade, aqui o comandante-geral Correia Leite recebendo a medalha Sesc Centenário da Polícia Militar. O senhor né? se recorda qual a sua idade aí? A minha idade aí foi no meados de 90, né? Meados de 90, 35, 38 anos, por aí. E aí foi com isso. A empresa vai embora. Eu preciso de ter uma segurança, porque agora eu constituí família. E foi aonde eu fui para a Polícia Militar, ingressei na Polícia Militar. Conta um pouco dessa carreira como militar, o que trouxe para o senhor se aposentou na Polícia Militar. Sim, né? claro. A carreira da Polícia Militar, a gente sempre foi um pouco abnegado. A minha profissão lá de gráfica, porque a Polícia Militar tem muita atividade administrativa. Sim. E então, olha, a escola de polícia, a Escola Superior de Sargento hoje, está precisando de alguém que venha dar umas coordenadas nas impressões de provas, nas impressões dos concursos. Fala assim, não, isso aí eu sei fazer. Isso aí pode deixar comigo. Já tinha a ver com a sua expertise. Tem a ver com a minha expertise, né? Porque eles aproveitam os profissionais em todas as atividades. Sim. Aí eu fui para lá. Servi na Escola Superior de Sargentos durante 9 anos. Legal. Lá tivemos um aprendizado como monitor, como instrutor. Foi uma experiência ímpar. A partir daí foi quando eu falei, agora eu quero atuar um pouco mais na carreira. Aí fui para o Comando de Operações Especiais, servi no Serviço de Comunicação da Polícia Militar, né? E fomos caminhando. E quando eu deparei, então, com o vereador Gilberto Nascimento... Pois é, e aí nós vamos contar como iniciou a sua carreira política, que é muito importante. Então, também. na Polícia Militar, a nossa atuação inicial foi essa. E o Comando de Operações Especiais nos deu uma experiência. Aí o senhor incrível. Conheceu na época o vereador Gilberto Nascimento. Gilberto Nascimento. E aí conte a história para nós. Aí eu conheci o vereador Gilberto Nascimento e ele falou assim, tinha acontecido aquela questão do 111 lá, né? E nosso na época pelotão do Carandiru. Depois de 92. Depois de 92, isso já é 92. Aí ele falou assim, só que nós não estávamos naquela ocorrência, porque nós tínhamos saído de folga, porque o serviço de operações especiais, um dia você atua, porque você fica 24 horas, é intenso. Nós estávamos de folga, não aconteceu aquela ocorrência e aí ficou todo mundo, né, tumultuou a vida do batalhão. Foi um período difícil. Foi um período difícil. Aí, encontrando Gilberto Nascimento, vereador, então, falou assim, da igreja, também da nossa igreja, ele é evangélico, e aí falou assim, escuta, você não quer vir trabalhar comigo? Eu falei, mas como trabalhar? Como é que pode ser isso? Ele falou, não, na Câmara tem assistência militar, que ajuda os parlamentares, que dão atenção total aos parlamentares. Eu falei, não, querer eu quero, mas agora, aí nós temos uma atividade da banda, né, da orquestra e tal. Então, eu falei assim, eu quero, claro. Aí eu falei assim, mas você, mais um político, olha só, a cabeça do nosso. Interessante, né? Mas um político está prometendo aquilo que não deverá cumprir, alguma coisa assim, principalmente naquele tumulto lá do batalhão de choque, aquela coisa toda.
Demorou nem 20 dias. O senhor estava nomeado? Estava indicado, Já tinha. transferido para a Câmara Municipal, para assistência militar da Câmara Municipal. Trabalhar E com o aí presidente. começou a sua relação com o Gilberto Nascimento? Minha relação com o Gilberto Nascimento mais intensa, e aí a minha carreira política praticamente começou. Que conte até onde chegou, né? E conte até onde chegou. O senhor virou chefe de gabinete dele. Chefe de gabinete dele, depois aqui já na casa, na Assembleia Legislativa em 93, quando ele assumiu em 94. Nós viemos para cá, ainda como assessoria militar, que é a assessoria militar da Assembleia Legislativa. Aliás, quero aqui parabenizar a nossa assistência militar, na pessoa do Coronel Gomes hoje, do qual eu fiz parte. E quando o Coronel Gomes, então capitão, estava aqui, foi quando eu aposentei. Então comandamos o dispositivo que tínhamos aí, fazíamos um desfile aqui uma vez por mês. E ele comandou como capitão e hoje eu encontro ele como coronel e voltei como deputado. E a partir daí, as nossas atividades dentro do gabinete e junto à corporação, a assistência militar ela tem uma importância muito grande, porque ela norteia realmente como o parlamentar pode, de fato, ajudar a corporação, tanto a Polícia Militar como a Polícia Civil e quanto os órgãos de representação. Agora, deputado, o senhor está em primeiro mandato, mas o senhor já conhece essa casa com a palma da sua mão, o senhor está contando a história, né? O que mudou da Alesp, que o senhor passou tantos anos, para hoje a Alesp que o senhor assume como deputado a partir de agora? Olha, isso foi muitos anos aqui sempre foi um aprendizado. Lógico que nós atuávamos em apoiar o parlamentar, a fim de que ele viesse apresentar projetos importantes, a fim de que viesse dar uma atenção nosso povo tão sofrido, para que venhamos a melhorar a vida desse povo, né? Nosso povo é bom, esse é um povo maravilhoso, um pessoal que é uma bênção, assim dizemos. E agora nós estamos vendo que chegou tecnologia, chegou uma porção de informação, que você tem informação agora... Nas redes sociais, é tudo muito dinâmico. Tudo muito dinâmico, já sabe o que o deputado está fazendo, Exato. O que ele está deixando de fazer, quais os projetos que ele está apresentando, o que realmente tem interesse, é interesse da população, de fato e de direito, não interesse pessoal. Então, isso que nós estamos vendo é a dinâmica da informação. Então, nós estamos vendo que a Assembleia hoje, nós estamos falando aqui, hoje já vamos falar à noite na TV, mas na rede social já vai chegar rapidinho. É rápida a informação. Já é muito rápida a informação. Então, rápida. isso determinou que eu viesse a fazer um gabinete altamente competitivo, altamente técnico, para que possamos dar essa resposta imediata. Então, essa mudança fez com que nós apresentamos, no dia 18, nós apresentamos um projeto de lei em defesa do professor, na sala de aula, dos servidores, conforme eu falei aqui, até citei aqui. Para valorizar dos professores, autoridades e o professor voltar a ser autoridade. O que acontece? Porque o professor, como autoridade, ele tem poder de aprender um instrumento, seja lá celular, seja lá o que for, mandar para a diretoria. E o pai amanhã, mas por que você prendeu o meu celular, por exemplo, ou qualquer outro instrumento que não seja condizente com aquela atuação dele na sala de aula? Os pais também têm que ter responsabilidade. Eu quero dizer que os pais também têm que saber de fato o que está acontecendo e dizer aos filhos, filho, você tem também que realmente ter respeito ao professor, como você tem pelo seu pai, pela sua mãe, pela sua tia, com o seu irmão. Sim. Porque um coleguinha lá fez bullying. Gente, qual é o respeito que você está dando com ele? Sim. Então, essa lei que nós já colocamos, já no dia 18, Sim. estavam lá no relógio, que tinha muita coisa, já protocolamos, já entrou no Diário Oficial e nós vamos, então, enfim, apresentar ao trabalho e vamos fazer o possível para que isso venha a dar a resposta do Legislativo à população, porque as nossas escolas realmente estão carentes, principalmente nas escolas públicas, né? Estão carentes de realmente de posições bem definidas e que haja a participação do povo, a participação do pai, da mãe, do tio, do avô, que vá lá ver. Quando nós fazíamos um teatrinho lá na escola, poxa, mas como era bonito. Família inteira. A participação da família é importante. Né? É importante, porque não é só a responsabilidade do governo, dos políticos. Não, qual é a sua participação? Exato. Como que você está vendo isso? Qual é o comportamento? Exato. Eu pergunto a você, Guga, deixa eu ver aqui.
Como é que está o seu boletim? E hoje é muito mais fácil, Exato, né? o Que tá interesse digital. dos pais é importante, como é que tá incentiva isso a aí? criança. Não tem, não Né? tomem, porque até tem atividade de trabalho. Exato. Os filhos são criados sozinhos. Exato. A mãe trabalha, o pai trabalha, aí os filhos estão lá. Pô, filho, como é que tá isso aí? Você está precisando da minha ajuda? Você está precisando que eu possa dar o carinho, a atenção, um carinho? é então, necessário. Né? essa é a nossa atuação e tem que ser rápido. Com certeza. Além do que, ainda apresentamos aqui a Frente Parlamentar do idoso, de segurança públicas, né? Também de segurança pública. De E, deputado, não vai faltar oportunidade, aqui nós estamos no início do seu mandato, de divulgar o seu mandato aqui na TV Alesp, mas infelizmente esse programa chegou ao final. Quero agradecer a presença do senhor e estaremos juntos aí em várias oportunidades. Obrigado, deputado. Tá certo, esse foi o deputado Tenente Nascimento no programa de hoje no Autorretrato. Você pode ver e rever este programa no nosso canal no YouTube. Até o nosso próximo programa, até lá!